Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e divulgue o canal. A nossa aula de hoje será sobre classes de palavras. Porém, nós temos na língua portuguesa 10 classes de palavras e hoje nós vamos conversar sobre uma delas. Hoje nós vamos conversar sobre substantivo, certo? Para que serve o substantivo, professora? O substantivo serve para nomear tudo que existe. Então, olha lá, nomeia tudo que existe. Então, nomeia pessoas, o substantivo nomeia cidade, nomeia animal, objeto, tudo o que existe, tudo que tem substância, certo? Dentre esse substantivo, nós temos o comum e o próprio. Mas antes de conversar sobre isso, eu preciso falar que é uma classe de palavra variável. Por que variável? Pois varia de gênero, número e grau. Variação em gênero, feminino e masculino, menino, menina. Variação em número, singular e plural, menino singular, meninos plural. Variação em grau, aumentativo e diminutivo. Então, olha só, substantivo dá nome a tudo que existe e é uma classe de palavra variável, gênero, número e grau. E aí, vamos conversar agora. Substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo comum é aquele que designa seres de uma mesma espécie, como, por exemplo, homem, homem. Homem é um substantivo utilizado para designar o quê? Todos os tipos de homens, certo? Então, é algo comum, por isso substantivo comum, porque dá nome a todos os homens. Um outro exemplo, cidade, é a mesma coisa. Eu utilizo este substantivo cidade para falar de todas as cidades. Então, olha só, designa seres da mesma espécie. Já o próprio designa um ser em particular. Então, aqui, ó, geral, aqui, próprio, particular. Exemplo, Tiradentes. Tiradentes, ser em particular, não é isso? Um outro exemplo, cidade, Ribeirão Preto. Também um ser em particular. Então, novamente, comum, seres da mesma espécie, certo? Poderia dizer menino, vários outros exemplos. E próprio, um ser em particular. Tudo bem? Vou parar um pouquinho e já retomo. Retomando, aula de substantivo. Agora, vamos conversar sobre o substantivo concreto e substantivo abstrato. O substantivo concreto designa seres de existência real ou que a sua imaginação consiga transformar em real. Como assim? Bom, nós podemos até tratar como substantivo concreto aquele que existência real e que esta existência é independente. Por que independente? Porque eu não preciso de nenhum outro elemento para que você possa nomeá-lo. Então, por exemplo, se eu dissesse mulher e se eu dissesse lobisomem, você me diria, você me definiria estes elementos, estes substantivos. Então, vamos pensar no exemplo lobisomem. Se eu dissesse, defina lobisomem, você pode falar, olha, ele é um homem misturado com lobo, é um homem peludo com unhas grandes. Então, observe que você consegue definir o lobisomem sem precisar de nenhum outro elemento. Se eu dissesse mulher, você também definiria o que é uma mulher, tá? Sem precisar de outro elemento. Agora, quando eu
eu digo abstrato, nós até utilizamos às vezes o termo que ele possui o quê? Dependência. Por que dependência? Porque ele depende de um outro elemento. Como assim? Vou explicar. Primeiro ponto. Abstrato designa qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres. Então, este é o primeiro ponto. Observe o que ele nomeia. A partir disso, segundo ponto, que foi o que eu disse anteriormente, que você depende de outro elemento para caracterizá-lo, para defini-lo. Vamos ver, ó. Qualidade. Vamos pensar em beleza. Sentimentos, amor. Ações, viagem. Não se esqueça de que viagem substantivo é com G, porque o viagem com J é do verbo viajar, que eles viajem bem. Espero que eles viajem bem. Estados, vida. Vamos utilizar este exemplo. Amor. Defina amor. Você provavelmente está pensando, olha, é o que eu sinto, é um sentimento, é o que eu sinto pela minha família, pelos meus amigos, pela minha mãe, pelo meu pai, enfim. Observe que você precisa de outros elementos, de outros substantivos para poder definir. Não é isso? Então, observe que ele depende de outro. Então, olha só, novamente, o concreto designa seres de existência real que a sua imaginação consegue defini-lo, transformar em real. O abstrato designa o quê? Qualidade, sentimento, ação ou estado. E você observa que você sempre precisará de um outro elemento. Se eu questionasse beleza, você também precisa de algo para definir. Não é isso? Você utilizará outro elemento para fazer essa definição. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Já retomo. Agora, vamos conversar sobre substantivo simples, substantivo composto. O substantivo simples é aquele formado por um radical, uma base da palavra, uma palavra. Se você tiver muita dificuldade a respeito desse termo radical, que é a base da palavra, assista ao vídeo que está no canal sobre formação de palavras, certo? Então, vamos lá. O simples, formado por um radical, uma base. Como exemplo, vamos utilizar o termo chuva. Aqui, ó, só tenho um radical, uma palavra, certo? Agora, o composto, formado por mais de um radical. Olha o exemplo. Guarda, chuva. Está aqui, ó. Duas bases, duas palavras. Portanto, substantivo composto. Esta parte é bem tranquila, certo? Vamos ao próximo. E agora vamos também, falar sobre substantivo primitivo, derivado e coletivo. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra da língua portuguesa. Então, não é derivado de outra palavra. Por exemplo, pedra. Observe que eu não posso retirar nenhum termo desta palavra e ela continua com sentido. Sim? Então, olha lá. Não deriva de outra palavra da língua. Para ficar mais fácil, vamos conversar sobre o derivado. O substantivo derivado deriva de outra palavra. Exemplo, pedreira. Pedreira. Derivada de que palavra? Pedra. Então, olha só, substantivo primitivo não deriva de outra palavra da língua portuguesa. O derivado deriva de outra palavra, certo? Então, ó, vamos pensar. Se eu retirasse essa terminação, aqui, ó, é o que nós chamamos de sufixo. Nós chamamos de sufixo, que vem depois da palavra primitiva. Você observa que, a partir da palavra primitiva, do substantivo primitivo, pedra, eu formei o substantivo derivado pedreira, certo? Então, bem tranquilo. Agora, o coletivo. O coletivo representa um grupo de seres da mesma espécie. Então, eu tenho vários seres de uma mesma espécie. Então, um grupo. Exemplo, constelação. Constelação. Constelação, grupo de
estrelas. Um outro exemplo, alcateia. Alcateia, um grupo de lobos. Então, finalizamos aqui. A nossa aula finaliza aqui. Espero que você tenha gostado desta aula. Deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue o canal. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.